Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor, porque ela é o nosso alimento, ela é que nos traz o aprendizado necessário para todas as circunstâncias da nossa vida, seja no momento de alegria, no momento de tristeza, nos momentos que nós precisamos de orientação divina. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, ela nos dá o direcionamento. E hoje vamos falar um pouco sobre oração, né? E o texto escolhido é Mateus, do capítulo 6, do versículo 5 e 6, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse é o texto de Mateus, no capítulo 6, versos 5 e 6. Então hoje, meus irmãos, a gente tem uma grande dificuldade, em relação à atenção. Muita dificuldade e às vezes nós nos comunicarmos, com as pessoas. Às vezes você está numa reunião e às vezes você levanta a mão e dificilmente alguém vai te ouvir, As pessoas não querem ouvir às vezes a sua opinião, não querem ouvir às vezes numa conversa o seu ponto de vista, às vezes querem colocar apenas o seu ponto de vista, E às vezes até um amigo, alguém da família, às vezes você está numa roda de família e quando você começa a falar, as pessoas não dão atenção. E às vezes você até se acanha, você fica na sua, porque você pensa assim, poxa, ninguém me ouve, As pessoas não querem ouvir o que está acontecendo comigo. E isso é o ser humano. Mas nós temos aqui Deus no nosso coração, E Ele nos ouve, Ele está atento, seja em qualquer momento da nossa vida, seja de madrugada, seja de manhã, seja indo para a faculdade, seja dirigindo o carro, seja no ônibus, seja no trabalho, seja durante uma prova, Em qualquer momento, seja no hospital, viajando num avião lá nas alturas, Ele está presente, Assim como Jonas, que orou lá na barriga do peixe, Naquele grande peixe, lá no fundo das águas, e o Senhor ouviu a voz do seu filho, a voz do seu servo. Então o Senhor nos mostra, através da sua palavra, que nós precisamos nos comunicar com Ele, que Ele está atento a ouvir a nossa voz, a ouvir a nossa súplica, a ouvir o nosso agradecimento, a ouvir o que nós temos a falar a Ele, a gratidão que nós temos pela vida, pelo ar que respiramos, as dificuldades que temos enfrentado, que às vezes está difícil, as dificuldades que muitas das vezes nós não estamos conseguindo vencer. E o Senhor, Ele nos ouve. E não pense, Não pense que o Senhor não ouve a nossa oração. Ele ouve. Ele ouve cada palavra, Ele ouve cada vírgula, Ele ouve do início ao fim. Seja a nossa oração deitado, em pé, sentado, de olhos fechados ou abertos, o Senhor ouve, porque Ele está atento, Ele é onipresente, Ele está presente em qualquer momento da nossa vida. Então que nós venhamos a lembrar que Deus ouve, A pergunta é, Deus ouve a nossa oração? Deus ouve, é a resposta. Então você não tenha dúvida, Então se você conhece de repente alguém que está duvidoso, de que tem gastado, tempo orando, tem se colocado na presença do Senhor, continue incentivando essa pessoa, ou se é você que tem orado, que tem se dedicado, também continue, porque o Senhor Ele é fiel e Ele responde no momento certo a oração, Seja você com as mãos erguidas, de joelho. A minha mãe, ela sempre fala, meu filho, engraçado, que quando eu oro de joelhos, no chão, parece que a oração ela é atendida, mais rápida. Então, assim, são experiências que nós temos. Eu tenho as minhas experiências, talvez você tenha as suas experiências desse amor maravilhoso, porque
Quem nos ouve é nosso amigo, é um amigo fiel, que está atento a tudo que nós precisamos, né? É um amigo que não nos deixa, que nunca deixou os seus filhos, né? Na Bíblia, esse livro maravilhoso que eu tenho aqui na minha frente, desde a antiguidade a gente vê relatos de pessoas que foram ouvidas, que o Senhor levantou, que o Senhor ergueu, porque elas estavam caídas e precisavam, e no momento que elas clamaram, elas tiveram o seu grito de socorro, né, atendido. Então, meu irmão, é tempo de nós nos comunicarmos com Deus. Assim como nós temos tempo para nos comunicarmos com nossos amigos no WhatsApp, nas redes sociais, né, no YouTube, numa ligação, nós, através de um e-mail, né, através de uma mensagem de vídeo, de áudio, nós temos tempo para nos comunicar com pessoas. E nós precisamos criar esses momentos em que nós falamos com o Pai, no momento que nós nos humilhamos na presença dele, para que ele venha atender, né? Não que sejamos como os hipócritas, né? Que a mensagem do texto diz assim, ele está falando mais sobre os hipócritas, né? Que queriam mostrar, né? Que queriam aparecer com as orações, com palavras bonitas, né? Todas as vezes na igreja a gente percebe às vezes pessoas que são tímidas às vezes para falar, porque acham que elas não são capazes de fazer uma oração em público, né? A igreja lotada, mas o Senhor nos capacita, né? Basta que nós abramos nosso coração, e esse treinamento começa dentro de casa. Muitas das vezes as pessoas que têm dificuldade de orar na igreja é porque elas não oram dentro de casa, né? Elas não têm essa intimidade em casa e às vezes têm dificuldade de fazer isso em público, né? Mas nunca é tarde. Se você tem 10 anos ou 50 anos, não importa. O importante é começar, né? É começar com humildade no seu quarto. Se for preciso fechar o seu quarto, na sua intimidade, lá no seu quarto secreto, né? No seu lugar secreto, onde está só você e Deus e um som, o Senhor está ali, né? Busque o Senhor sinceramente, porque a oração ela é uma expressão sincera do nosso coração. Não são palavras bonitas, né, como de um livro, que às vezes você pega e tem palavras tão difíceis, mas a oração ela é uma expressão sincera do nosso coração. E o Senhor ouve aquela oração que é sincera, aquela oração que realmente que vem de dentro, que arrepia, né? Todas as vezes tem pessoas que têm essa facilidade de orar na igreja, que você sente assim, poxa, parece que foi a minha oração, né? Que arrepiou, que mexeu com você. Então, todos nós podemos ter esses momentos. Então comece dentro de casa, onde não tem distração, onde você pode ficar ali separado e você pode ter esse momento de intimidade, né? Porque quem tem intimidade com Deus faz uma oração que expressa realmente aquele sentimento. Quem não tem, às vezes é uma oração assim muito rápida, muito rasa, né? Até o conteúdo meio vazio, porque tem dificuldades, né? Eu que treino crianças no futsal e no futebol de campo, a gente percebe às vezes quando a gente pede para alguém orar. A gente pergunta, você tem alguém aqui que pode orar? Aí alguém diz, eu. Ou às vezes ninguém fala nada, aí alguém fica apontando, né? Aquele pode orar. E você pode orar? Aí a pessoa vem e fala muito baixo, tímida, né? Mas é uma forma de nós incentivarmos a eles a orar no meio da multidão ali, né? No meio do público, que é uma forma de nós treinarmos. Então comece a treinar em casa. E quando você menos pensar, está acontecendo, porque o Senhor vai ouvir, né? E conversar com Deus é uma forma de nós mostrarmos, de nós abrirmos a nossa vida, né? Um amigo, ele só vai te conhecer, um amigo só vai se relacionar com você se ele te conhecer realmente, saber como é que é a tua vida, né? Se ele for na tua casa. Então nós precisamos abrir a porta da nossa casa, da nossa vida. Deus está vendo, mas Ele quer que nós contemos para Ele a história da nossa vida, como é que tem sido o nosso levantar, como é que tem sido o nosso deitar, como é que tem sido o nosso relacionamento familiar, né? É tão bom nós podermos confiar e saber que Ele nos ajuda. E o salmista em Salmos
Salmos capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: tem ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá. Então, o Senhor, aqui foi uma experiência, né, que o salmista teve com o Pai, de que o Senhor ouve a oração, né? Era uma confirmação, ele tinha ciência, ele tinha certeza que Deus estava ouvindo a oração dele, né? A oração dos humildes, daqueles contritos, daqueles que reconhecem que, se depender da sua força, não conseguirão atingir os seus alvos, que dependem de Deus. Essa é a humildade, saber que o Senhor domina sobre terra e mar, e que Ele fortalece o coração e nos acode, né? Ele consegue nos dar o suporte necessário no meio da dificuldade. Então, meus irmãos, que nós venhamos a entender que a oração é uma ferramenta muito forte na guerra, no combate contra as forças do inimigo. Que se nós estejamos nos sentindo sozinhos, possamos lembrar que nós temos um amigo, e que esse amigo está sempre ouvindo, está sempre atento a ouvir, né? É como tem um programa que diz assim: fala que eu te escuto. Então ele está aí dizendo, ó, fala que eu te escuto, fala comigo, conta como é que está a tua vida, abra seu coração, e ele vai ouvir e vai lhe ajudar. Esse é o mais importante, né? Que muitas das vezes a gente conta a história para alguém da nossa vida, essa pessoa não faz nada, mas Deus não, Ele ouve a nossa história e nos ajuda a caminhar, nos ajuda com o nosso fardo, nos ajuda com as dificuldades da vida, e Ele quer o nosso sucesso. Então, que nós venhamos a entender que Deus ouve e nos atende o nosso clamor. Ele reanima o necessitado, Ele nos ergue, né? Então, nós possamos lembrar que o Senhor está conosco. Desejo a todos aí que possam estar se empenhando em orar mais e mais. Amém. Fiquem com Deus.